Paz do Senhor para os irmãos, glória a Deus. Quem aqui já foi tocado pelo Senhor nessa noite? Quem aqui já ouviu o Senhor falando, nem que seja uma palavrinha ao seu coração? Amém. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom e toda vez que nós nos reunimos, algo acontece, porque o Senhor, Ele é comprometido com a sua palavra e comigo e com você, amém? E quem passou luta para chegar aqui hoje? Alguém teve alguma dificuldade? Algum embaraço no caminho? Amém. Hoje eu brinquei assim com o pastor, né? Todos os dias eu venho pela graça, mas hoje foi graça, misericórdia, em cima de graça e misericórdia. Mas o Senhor é bom, né? Eu, desde segunda-feira, que eu fui atacada por uma enxaqueca que não é minha, que não vem do Senhor, não pertence a mim nem a ninguém, né? E eu já mandei ela para o lugar dela, em nome de Jesus. E eu cheguei em casa hoje do trabalho, que eu não estava conseguindo nem enxergar direito, com muita dor. Mas né, eu já sabia do compromisso que tinha essa noite. Eu falei, Senhor, é só pela sua misericórdia. E cada dia mais a gente experimenta da misericórdia do Senhor, né? Então nós estamos nessa série de mensagens, né? Céus abertos, ou seja, uma sequência de mensagens com esse tema específico. E o que é céus abertos, querido? É você ter um acesso direto ao Senhor. Você deseja isso? Se você deseja, você está no lugar certo, né? É por isso que existem resistências, porque os céus estão abertos sobre nós. E eu fui desafiada, né, nessa noite, na segunda mensagem dessa série, a ministrar sobre fé. E eu falei, ok, amém, fé, né? Vamos ministrar sobre fé. E parece assim, chovendo molhado, falar sobre fé, não parece? E o que é fé? O que é fé para você? Fé é a expressão de acesso ao reino de Deus, né? Um reino que não é comida nem bebida, né? Mas justiça e paz no Espírito Santo. Isso é que é fé, né? Fé é a certeza não baseada em estatísticas ou argumentos, nem razão e nem sentimentos. Fé é o oposto de sentimento. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Então, falando, parece que é tudo muito prático, muito fácil, né? E aí a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê os heróis da fé que viveram numa dependência de Deus extrema, e é tudo muito lindo. E aí o Senhor nos leva, né, para um versículo lá em Marcos, capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Marcos, capítulo 11, o verso 22 e 23 diz assim: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Alguém aqui está mandando alguma montanha sair da sua frente, ela está saindo? Vocês estão tendo essa experiência? É difícil esse versículo, não é? Viver essa palavra. A fé que move montanhas. E aí eu comecei a falar, Senhor, mas parece que é difícil demais ter essa fé, né? E se eu tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor grão que existe, né? Essa fé é capaz de mover montanhas. Falei, Senhor, mas se isso não está acontecendo, então quer dizer que a minha fé então é menor do que a de um grão de mostarda. E aí eu comecei a questionar, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor se revele a mim nessa palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo, né? E por esses dias, o Senhor me levou a estudar Colossenses, né, o livro de Colossenses, e como Deus ministrou o meu coração nessa carta, né, que são somente 4 capítulos, mas que dá para você estudar a vida inteira nela e você vai receber de Deus através dessa carta. E aí eu comecei a pensar, né, a fé, um versículo-chave também que nós temos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem através da palavra.
Mas eu fiquei pensando, Senhor, mas não é simplesmente eu pegar e ler, né? Nós estamos agora no ano do conhecimento, encerrando já, no propósito de ler a Bíblia todos os dias, né? Ler a Bíblia toda em um ano. E eu ouvi pessoas dizendo assim, não, mas não funciona esse negócio só de eu pegar a Bíblia e ler aquela porção ali diária só por ler. Querido, qualquer coisa que você lê da Bíblia, ela vai gerar algo na sua vida. Porque a palavra, ela é viva, ela é, né, criativa. Deus é a palavra dele. E aí Deus começou a falar no meu coração, né? E me levou também a um versículo lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, a fim de ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, essa palavra estava se referindo quando o povo saiu do Egito e eles foram sustentados pelo maná. Mas o texto está dizendo que Deus os humilhou, né? Permitindo que eles sentissem fome. Por que Deus permitiu que eles sentissem fome? Para mostrar para eles que eles não precisavam, não era só de comida física, né? Mas também da palavra que vem da boca do Senhor. Então, a palavra que vem da boca do Senhor, ela nos sustenta. A palavra, ela gera provisão. E quando eu tenho discernimento e entendimento da palavra, isso gera proteção na minha vida. Sabe por quê? Lá em Provérbios capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, quando eu tenho discernimento da palavra do Senhor, isso gera provisão e proteção na minha vida, né? Então, o que é a palavra? Se eu falar assim, ó, a palavra do pastor, né? O pastor deu uma palavra para você, Ivaí, que é para você trazer a palavra de oferta no culto domingo. Então, a palavra, tem como a gente separar a palavra da pessoa? Tem. Depois que eu morrer, minha palavra vai ficar aí, continuar falando? De forma objetiva, não, né? Então, a palavra de Deus, ela é o próprio Deus, porque palavra não é o que sai da nossa boca. Então, não tem como eu me separar da minha palavra. Palavra é o que sai da nossa boca, né? Então, o que sai da boca de Deus é o próprio Deus. Então, queridos, né, para discernir a fé, eu preciso conhecer a palavra. E o que é a palavra? A palavra é o próprio Deus. Então, para eu crescer em fé, só existe uma maneira de eu crescer em fé. E foi o que eu pedi para Deus. Eu falei assim, Senhor, né, é muito lindo a gente ver sua palavra, ler na palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e de forma prática, como que isso funciona na minha vida? Como que eu posso saber se eu tenho fé ou se eu não tenho fé? Tem como você medir o nível de fé na sua vida? Você consegue fazer isso? Não, não existe um medidor de fé, né? Mas aí o Senhor foi me levando na palavra dele e eu descobri que tem como a gente medir a nossa fé. A gente mede o tamanho da minha fé, ela é medida pelo quanto eu conheço do Senhor. Porque a fé, ela é gerada através da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, minha fé é acrescentada. E quem é a palavra? É o próprio Deus. Então, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da palavra, mais fé será gerada no meu coração, né? E lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Então, o que é que o profeta está nos orientando aqui? Como nós precisamos conhecer o Senhor. Você precisa buscar conhecer o Senhor. E isso só pode acontecer, querida, através da palavra.
Porque a palavra e o Senhor, elas são inseparáveis, né? A palavra é o próprio Deus. E aí, voltando para Colossenses, eu vou lá e vou voltar aqui, mas no final vocês vão entender tudo, viu, gente? Tem paciência comigo que vai dar certo. E aí, né, o Senhor me levou lá para estudar a carta de Colossenses esses dias, e como eu disse, são só 4 capítulos, então eu estou lendo, relendo, e cada hora que eu leio, o Senhor me mostra uma coisa nova. Né? Então, resumindo a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu juntamente com Timóteo, né, os dois juntos, porque o apóstolo Paulo estava discipulando Timóteo, então eles escreveram essa carta juntos. E aí o apóstolo Paulo começou a dizer, né, quem são os colossenses? São as pessoas que moravam na cidade de Colossos. E ele começou a dizer, nossa, eu estou muito feliz com vocês, com tudo que eu tenho ouvido de vocês, né? Porque a fé que vocês têm em Cristo, o quanto ela está crescendo, o quanto as pessoas estão conhecendo o Senhor, eu estou feliz demais com isso. Então, o apóstolo Paulo começa a carta, né, dizendo dessa alegria que ele estava tendo em ver as pessoas crescendo em fé, em conhecimento do Senhor. Aí então eu vou te convidar a ir lá para o capítulo 1, versículo 9, nós vamos ler um pouquinho. Minha vontade era ler o capítulo 1 e 2 inteiro, de tão bom que é, mas o nosso tempo é curto, né? Então a gente vai resumir em alguns versículos. Colossenses capítulo 1, por enquanto o verso 9 e o 10. Diz assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que o apóstolo fez? Olha, desde que eu ouvi falar de vocês, da fé que vocês têm em Cristo, eu estou orando por vocês. Eu estou pedindo a Deus, né, que Ele lhes conceda conhecimento da vontade dEle, sabedoria e discernimento espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo pedia isso e as pessoas buscavam isso, algo era gerado na vida deles. O texto continua. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, querido, conhecer a Deus é algo que a gente aprende. Quando a gente ora e pede a Deus, Senhor, eu faço essa oração todos os dias, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, Senhor, me ajuda, abre o meu entendimento, porque eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu preciso me achegar mais ao Senhor. Então, o que isso gera na nossa vida, que a palavra está dizendo? Isso nós agradamos e honramos ao Senhor e nós aprendemos a conhecer o Senhor cada vez mais. É isso que é gerado na nossa vida. Então, como que eu adquiro conhecimento? Querido, se eu quero aprender a palavra de Deus, eu vou esperar que um raio caia na minha cabeça e a palavra de Deus vai entrar dentro de mim? Se Deus quiser fazer isso, Ele pode? Claro que pode. Mas eu preciso buscar. Eu preciso me envolver. Eu preciso me dedicar a isso, não é? Se eu quero aprender uma profissão, eu não preciso me capacitar para isso? Da mesma forma, conhecer o Senhor, eu preciso buscar. Agora, você vai lá para o versículo 24, e nós vamos ler do capítulo 1, verso 24, até o verso 6 do capítulo 2, ok? Capítulo 1, verso 24, esse eu vou ler na Bíblia, porque o texto era grande para copiar. Vai abrir na sua. Capítulo 1, verso 24
até o capítulo 2, do verso 6. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe a sua mensagem completa. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu me alegro com o que eu estou sofrendo no meu corpo, em favor de vocês, que é o corpo de Cristo, né? Então eu me alegro porque Deus me deu a responsabilidade de entregar para vocês a mensagem completa. Então não era só pela metade, era uma mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Quem são os gentios, gente? Os gentios era o povo que não era o povo escolhido de Deus, mas que depois também se tornou povo de Deus, né? E o segredo é esse. Então o apóstolo Paulo falou assim, Deus me deu um segredo para eu revelar para vocês. E qual que é o segredo? Este é o segredo. Cristo está em vocês. Então não é Cristo está com vocês. Cristo está em vocês. Então o segredo de Deus é Cristo em nós. Querido, você é a habitação de Deus. Cristo mora dentro de você. Esse é o segredo de Deus, né? Cristo em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, então, o que significa o portanto? Ou seja, Deus fez um adendo. Cristo está dentro de vocês. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Vamos ver o que é? Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros a Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. A dependência do poder de Deus que atuava na vida de Paulo. Paulo foi capacitado a ensinar as pessoas a receberem essa palavra que os levaria a um nível de maturidade. É o que Deus está operando em nós, amém? Agora capítulo 2. Gente, eu estou lendo assim de pertinho, porque a letra dessa Bíblia minha é minúscula. Capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Qual que é o segredo de Deus mesmo? O segredo de Deus é Cristo em nós. Então o apóstolo Paulo ele estava se assegurando de que aquelas pessoas tivessem entendido isso, né? O segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então, como que o apóstolo Paulo encerra esses versículos? Olha, aprofundem nele as suas raízes, ou seja, conheçam mais o Senhor, conheçam mais ao Senhor, aprofundem nele as suas raízes
e aprofundem nele as suas raízes, e edifiquem sobre ele a sua vida. Então, a sua fé se fortalecerá na verdade. Então, queridos, só é possível ter uma fé forte se você conhecer o Senhor. Não tem como a gente ter fé se a gente não tem um relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento pessoal. O objetivo de Deus lá no jardim sempre foi: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para quê? Para se relacionar. Então, o desejo de Deus sempre foi e sempre será ter o homem perto. E Deus queria o homem tão perto de si que sabe o que ele fez? Ele fez Cristo habitar em você. E aí eu te aconselho a ler o livro de Colossenses, que você vai entender isso perfeitamente, né? Jesus foi na cruz. Jesus completou a obra completa da cruz. Para quê? Para que eu e você tivéssemos esse acesso a Deus. Qual acesso? De Cristo morar dentro de você, querido. O Espírito de Deus habita em você, então você tem livre acesso a Deus. Agora, você pode escolher se relacionar com esse Deus ou não. Você pode escolher ter uma fé fortalecida, enraizada nele ou não. Isso está nas suas mãos, né? Quando o apóstolo Paulo diz, portanto, agora, ou seja, ele quer dizer o seguinte: agora Deus fez, agora vocês precisam responder, né? E aí, eu queria dar um exemplo. Eu achei que eu estava com mais tempo, mas não sei o que aconteceu, né? Que eu não vi o relógio. Mas a gente aprende, né, com o homem de Deus nas Escrituras, Gideão. Aqui é Gideões do Vale, os homens, né? Os homens, né, receberam um nome, o ministério dos homens. O ministério das mulheres chama Déboras e o dos homens chama Gideões do Vale. E eu fiquei apaixonada, assim, no começo eu não tinha gostado muito desse nome não, mas agora eu gostei porque eu entendi o propósito. Porque Gideão foi um homem que ele foi sendo aperfeiçoado em Deus e a fé dele foi sendo acrescentada para ele se tornar quem de fato ele era em Deus, né? Então, vou resumir aqui a história, né? Gideão, ele era um homem igual eu e você, né? E ele vivia num tempo onde o povo de Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E aí, o povo estava debaixo de muita opressão, né? Deus entregou, a Bíblia diz que Deus entregou eles nas mãos dos midianitas. E qual que era a estratégia dos midianitas? Eles deixavam o povo de Deus trabalhar, plantar lavoura, e na hora da colheita os midianitas iam lá e roubava tudo, ficava só, roubava a bênção deles, né? Então eles estavam debaixo dessa opressão e o texto diz que eles viviam escondendo dentro das cavernas. Gente, era uma vida extremamente opressora. E aí o texto diz que o povo clamou ao Senhor pedindo socorro. Senhor, nos socorre. Senhor, tem misericórdia de nós, né? E aí o texto vai dizer que Deus levantou um profeta para falar com Gideão. E o texto diz assim, lá em Juízes capítulo 6, não precisa nem abrir, né, que nosso tempo já está curto. Juízes capítulo 6, versículo 7 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta. Então Deus enviou um profeta ao povo de Deus, mas enviou para Gideão, e se apresentou a Gideão, né? E falou com Gideão: ó Gideão, guerreiro valoroso. Gente, o texto diz que Gideão estava escondendo, trabalhando, escondido, com medo. E aí o anjo se apresenta a ele e fala: guerreiro valoroso. Sabe por quê, querido? Deus fala comigo e com você a partir de quem você é, não a partir de quem você está sendo. Às vezes eu estou sendo agora medrosa, fraca, mas Deus olha para você e vê: não, você é forte, você é corajosa. Um guerreiro valoroso, corajoso. E Deus se apresentou a Gideão, e Gideão começou: ah, Senhor, né? Lá no verso 13, de Juízes capítulo 6. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então aqui, Gideão se apresenta a Deus, ele faz um clamor a Deus, baseado na experiência dos pais dele. Não na experiência dele, não do quanto ele conhecia o Senhor. E aí no decorrer da história, a gente vê, né? E Gideão começou, Senhor, mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então me prova. Você faz isso com Deus, querido? Pode fazer, é bíblico. Se é o Senhor que está falando comigo, me prova. Eu vou pôr um monte de lã aqui, aí o Senhor vai fazer o seguinte, né? Vai passar a madrugada inteira. De manhã, se o orvalho molhar a lã e a terra ficar seca, eu vou saber que é o Senhor. Aí Deus foi lá e fez. Veio o orvalho, a lã ficou molhada, a terra ficou seca. É o Senhor. Não, Senhor, mas se é o Senhor mesmo, essa noite eu vou fazer o contrário. A lã vai ficar seca e a terra vai ficar molhada. Deus foi lá e fez. Sabe o que isso foi gerando, querido? Gideão foi conhecendo ao Senhor. Gideão foi se relacionando com o Senhor. E ele pedia provas o tempo todo, né? Aí convocaram o exército. Convoca o exército, Gideão. Sabe quantos homens? 22 mil homens. Foram. E Gideão foi, morrendo de medo. Aí Deus falou assim, Gideão, não, ainda tem muita gente. Agora você vai fazer o seguinte, dispensa todo mundo que tiver com medo. Gente, metade vazou fora. Sobrou 10 mil, 11 mil, não sei exatamente, que eu já até perdi aqui, porque o tempo está curto. E aí, dispensou todo mundo. Aí Deus fala de novo com Gideão. Não, Gideão, ainda tem gente demais. Vamos ganhar essa guerra? Nós vamos ganhar essa guerra, Gideão, como se fosse um homem só contra o exército de Midian, que era não sei quantos milhões de homens. Aí, Deus falou com Gideão, vocês vão descer lá no ribeiro e vai beber água. Os que beber igual cachorro, assim, né, pegar na mão e lamber assim, ou seja, ficar atento ao que está acontecendo, esses vai com você. Os que enfiar a cara na água e esquecer do resto, manda embora. Gente, sobrou 300. De 22 mil, sobrou 300. Aí Deus deu uma palavra para Gideão. Falou com ele, desce lá na divisa, lá onde está o exército inimigo, você vai escutar o que eles estão falando. E sabe o que o povo inimigo estava falando? Que na verdade eles aqui estavam com medo. E agora o exército do Deus poderoso, Gideão vai vir com o povo, né? E aí, querido, a palavra do Senhor para Gideão foi, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Voltou Gideão ao acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. E aí, baseado nessa palavra, porque nesse processo todo, queridos, Gideão foi tendo um relacionamento pessoal com o Senhor. E esse relacionamento pessoal foi gerando fé em Gideão. Para ele, com 300 homens, você acha que eles lutou os 300 homens? Lutou não. Porque aí, o que eles fizeram? Deus falou assim, vocês vão pegar como é que chama o chofar? O chofar, a tocha, não sei, os negócios lá, né? Acender o fogo, tocar o chofar. Quando Deus deu a Gideão a ordem, né? Faça isso, toca as trombetas. Quando eles trocaram as trombetas, o exército inimigo ficou todo desbaratinado, né? E aí eles começaram a matar a si próprio. Então, quem lutou essa guerra, querido? Foi o Senhor. É por isso que Deus falou, preciso de um homem só. Sabe por quê, querido? Que às vezes Deus vai deixar você sozinho numa guerra. Porque a glória precisa ser dele. Gideão tinha homem demais. E nesse processo, né, que você vai estar sozinha com o Senhor, e às vezes todo mundo te vira as costas, é o próprio Deus fazendo isso. Porque Deus está permitindo você ter experiências onde você vai conhecê-lo e a sua fé vai ser fortalecida. E essa fé tem o poder de mover montanhas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que a sua fé, ela tem poder de mover montanhas. Mas ela precisa passar por um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí, querido, sabe aqueles momentos que você está lá no vale? É tudo Deus. É tudo Deus para te forjar, para te ensinar, para te treinar, para te capacitar. É tudo Deus. E tudo que nós fazemos precisa ser na dependência do Senhor.
né? Tem um louvor que eu estou escutando ele todos os dias. Eu sou assim, quando eu gosto de um louvor, eu só escuto ele 300 vezes todo dia. E aí, infelizmente eu não sei cantar, né, para cantar para vocês, mas o louvor fala assim: eu não quero usar a tua graça só para me levantar quando eu cair. Então, querido, o que isso significa? O amor de Deus, que é a graça, não é só para quando você erra e Deus tem que te perdoar. Não, mas eu quero desfrutar da tua graça, que me traz livre acesso a ti. Foi para isso que Deus te chamou. E é isso que vai gerar fé no seu coração. Fé para vencer, que nós, né, eu citei o exemplo de montanha no aspecto de terra mesmo, mas essas montanhas são as dificuldades da nossa vida. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos uma montanha, né? Uma montanha de boleto, uma montanha de dificuldade, uma montanha. Todo mundo tem uma montanha. Mas com o Senhor, a partir do momento que nós nos relacionamos e aprendemos a conhecer o Senhor, nós temos essa fé. Essa fé. Ó, o Ivaí falou aqui. Eu até anotei aqui, mas eu me perdi, né? Por causa do tempo. Espera aí, gente, que eu já estou acabando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, sabe o que é agradar a Deus? O que é fé? É relacionamento. Então, como que você agrada o Senhor? Quando você se relaciona com Ele. Quando você se relaciona com Ele. Né, tem mais um versículo, eu vou encerrar com isso, prometo. Aquela passagem que o homem chega para Jesus e fala: Senhor, meu filho está horrivelmente endemoniado. E os discípulos foram lá e não conseguiram expulsar. Aí Jesus fala: ô geração incrédula. O que Jesus disse? Ô geração que não tem relacionamento comigo. Aí, né, Jesus explicou para ele, falou algumas coisas com ele, né? E falou, aí o homem, o pai, né, do filho, do adolescente, jovem, não sei, falou para Jesus assim: Senhor, se o Senhor pode, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Aí Jesus, eu fiquei imaginando até Jesus bravo. O quê? Se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Aí o homem fala assim: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Sabe o que esse homem estava falando? Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que se relaciona com Deus. Tudo é possível àquele que tem intimidade com Deus. Tudo é possível àquele que conhece o Pai. E aí o homem fala: Pai, perdoa a minha incredulidade. Pai, me perdoa, porque até hoje eu ainda não te busquei para te conhecer. Queridos, Deus está sempre nos buscando a um relacionamento. O desejo do Senhor é ter você perto, tão perto que Ele mora dentro de você. E você pode acessar isso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Como que eu faço para ter Deus dentro de mim? Hoje nós temos alguns visitantes. Glória a Deus pela sua vida. Ficamos muito felizes de receber vocês. E talvez tenha algumas coisas aqui que vocês nem entendem muito bem. Mas o Espírito Santo é Ele que opera em nós, né? O entendimento. E como que eu faço para entender esse negócio? Me parece que é muito complicado, não é? Deus é grande demais para morar dentro de mim. Mas é o amor dele que é infinitamente grande demais por nós, né? Então como que eu faço? Primeira coisa, a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos entregar para Jesus. Entregar a nossa vida para que o Senhor seja não só o nosso Salvador, mas o Senhor, o dono da nossa vida. E como que eu faço isso? É tão simples que parece até difícil de crer. Eu levanto a minha mão e eu falo, eu faço uma oração. Porque a Bíblia fala que a gente confessa com os nossos lábios para a gente ser salvo, né? E a gente fala: Senhor, eu quero te receber como Salvador. Eu quero, Senhor, ter a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor. Então talvez você ainda não fez isso, não foi ensinado sobre isso. Hoje é a oportunidade de você levantar a sua mão. Ninguém vai te pedir para falar nada. Você só vai levantar sua mão e fazer uma oração. E nós, como igreja, nós temos essa função de levar aqueles que ainda não têm uma experiência com Cristo até essa experiência. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus?
Se você tem, dá um sinalzinho com a sua mão, só assim para a gente orar com você. Se você tem esse desejo, nós vamos orar por você. E a partir desse momento, sabe o que vai acontecer? Você se torna morada de Deus. É igual um interruptor, que você chega e está tudo escuro. Aí o Espírito Santo entra dentro de você, você apertou o interruptor. Você agora recebeu salvação. E isso, sabe que ninguém pode tomar de você? Ninguém. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus, né? E para você que talvez já recebeu, já é templo do Espírito Santo, ele já mora dentro de você. O Senhor hoje está te chamando a mover as montanhas da sua vida através da fé. Uma fé que é igual a um relacionamento de intimidade com Deus. Hoje eu atendi uma pessoa e ela falou assim para mim, que Deus tinha falado uma coisa com ela. E ela falou assim, mas é tanta acusação na minha mente, é tanto ataque na minha mente, que o diabo fala na minha mente que eu nem posso ouvir Deus, que Deus nem fala comigo. Querido, você pode ouvir Deus, só porque Ele está dentro de você. Então você está capacitado para isso. E nós precisamos acessar essa fé que move montanhas através de um relacionamento. Quando você se dedica na palavra, quando você busca. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu vou orar e nós como igreja vamos orar para você que levantou sua mão e você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração e se você deseja, você vai repetir aí no seu lugar, do seu jeito. E nós como igreja vamos orar com você. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso de um relacionamento, de intimidade com o Senhor. Mas para isso, eu preciso ser a habitação do Senhor. É por isso que nessa noite eu me entrego a minha vida para Ti, para que o Senhor seja o meu Senhor, mas não só o meu Senhor, também o meu Salvador. Porque eu sei que a partir disso eu posso ter acesso a uma vida no Espírito. Senhor, eu te entrego a minha vida e reconheço que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, como igreja agora nós oramos. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, ó Pai, entregando a nossa vida para Ti e buscando do Senhor cada dia mais conhecê-lo. Senhor, nos ajude a vencer a nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a vencer esse distanciamento que nós geramos entre Ti e nós. Pai, nós estamos aqui dizendo para Ti que nós queremos Te conhecer mais. Nós desejamos mais do Senhor, porque nós aprendemos, Pai, que sem fé é impossível agradar a Ti. E fé é relacionamento. E o Senhor deseja um relacionamento comigo. Obrigado, Pai, porque eu não sou merecedor, nós não somos merecedores de nada disso. Mas a Sua graça, ela é transbordante na nossa vida. Ela é escandalosa na nossa vida. Senhor, nos ajude a acessar esses níveis de fé e relacionamento. É o que nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, querido. Enquanto você adora, você pode fazer sua oração pessoal aí com o Senhor. O que você deseja? Qual o nível de intimidade que você quer com o Senhor? Ele quer muito mais com você. Nós só precisamos responder a Ele, amém?